Oi pessoal, hoje eu tô aqui para falar sobre as minhas leituras de outubro. O primeiro foi esse aqui, A Arte e a Bíblia. Foi uma indicação do Israel Subirá. Eu ouvi num podcast e fiquei bem interessada, é muito bom o livro. Ele tem 70 páginas, 76 eu acho, e uma sentadinha só, é uma leitura bem fácil, você consegue ler. Depois eu vou fazer um vídeo só para ele, tem várias marcações aqui. Porque hoje eu quero falar sobre este aqui, ó, do C.S. Lewis. Meu primeiro contato com a obra desse autor. Minha vida toda de cristão, mas a primeira leitura que eu vou fazer dele. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele foi lançado como livro em 1942, mas em 1941 ele foi lançado como folhetim no The Guardian, um jornal inglês. E são 31 cartas, então, porém, é um romance epistolar. Eu não vou estar falando da biografia completa do C.S. Lewis, porque o meu foco vai ser o livro mesmo, mas eu vou deixar aqui um link na descrição, onde a Carol Basso fala muito bem sobre a vida de Lewis. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz seria o diabo, o mal danado, ensinando seu sobrinho vermelhinho a ser o diabo, a atacar as pessoas e conquistá-las para si. Nessa primeira carta, o mal danado, ele está ensinando o seu sobrinho a atacar a pessoa diretamente. Ele chama a pessoa alvo de paciente. E ele conta a história de uma pessoa que está no Museu Britânico, fazendo assim uma leitura, e quando ele estava prestes a encontrar mesmo com Deus, como se o diabo sussurrasse no ouvido dele e desse aquela vontade de levantar e sair e para fazer alguma coisa. E é o que acontece, ele vai almoçar. Nossa, tá na hora do meu almoço. Então interrompe ali aquele momento que ele teria um contato com Deus. Essa é uma das artimanhas. Quantas vezes neste livro eu me peguei pensando, gente, nossa, aquilo foi o diabo. Isso mesmo já aconteceu comigo. Eu lendo a Bíblia e um versículo assim falou imensamente comigo, em vez de eu parar e começar a anotar aquilo que estava vindo no meu coração, eu, nossa, vou fazer isso. Ou chegava uma mensagem no celular, sabe esse tipo de distração? Nossa, era o diabo e a gente nem percebe. Na segunda carta, ele fala sobre como ele usar outras pessoas para atingir o seu paciente. Por exemplo, ele olhar para a vida das pessoas para fazer uma comparação, e isso os afasta de Deus. Na terceira carta, ele fala como atingir o paciente através de pessoas da família. Por exemplo, ele dá um exemplo da mãe. Aquelas azucrinações corriqueiras, diárias. Também ele cita o fato da mãe ver ele aprender com outras pessoas aquilo que ela passou uma vida tentando ensinar e ele nunca se importou em aprender. Aquilo deixa ela bem chateada e também deixa ela impaciente. Na quarta carta, ele fala sobre invalidar a oração do paciente. Ele diz que nós humanos acusamos o diabo de enfiar coisas na nossa cabeça, mas o que eles fazem é retirar da nossa mente, nos deixando à vontade, e assim nós vamos, de forma sutil, nós vamos desviar a nossa atenção para nós mesmos e assim afastarmos dos nossos pensamentos de Deus. Aqui na quinta carta ele fala como minar a fé do paciente nos tempos de guerra, porque ele escreve isso em 1941, era no período da Segunda Guerra Mundial. Então ele fala que uma forma de minar a fé é fazer ele se lembrar do seu passado feliz. E o sofrimento é um prato cheio, mas o que ele diz, o que realmente é eficaz é um sofrimento prolongado. Esse sim é um prato cheio para o diabo. O narrador aqui é o diabo, então ele fala que o seu inimigo é Deus. Ele chama Deus aqui de inimigo. E ele fala aqui que a ansiedade bloqueia a mente humana contra o inimigo, no caso de Deus. Que a falta de esperança e as incertezas do futuro
bloqueia a mente humana para acessar a Deus. Ele ensinando o seu sobrinho a sempre estar incitando isso no paciente, para que ele se afaste de Deus. Na carta 7, ele fala que é bom para o diabo que os humanos sejam céticos em relação à existência dele, que todo o extremismo é bem-vindo, apenas quando não se trata do extremismo de buscar o inimigo, ou seja, Deus. E esse não é bom para eles, mas todo o extremismo é bem-vindo. Na carta 8, ele fala que nós somos híbridos, parte espírito, parte animal. Fala ainda que eles estão, como espíritos, eles estão fadados à eternidade. E como animais, nós estamos à temporalidade. Na carta 9, ele fala da vida dupla, servindo a Deus, que é o inimigo, e aos prazeres do mundo. Com a ajuda da vergonha, o orgulho, da modéstia, calar quando se deveria falar e dar uma risadinha quando se deveria calar. Na carta 10, ele menciona praticamente o que ele fala aqui na carta 9, que é sobre quando está com amigos e dá uma risadinha aqui e se cala quando deveria falar, ou então fica em silêncio quando deveria falar. Ele assim repete praticamente o que mais me chamou a atenção. Na carta 11, ele fala sobre a alegria, que é encontrada entre amigos, no fim de tarde, entre outras situações, ele cita aqui, e que há algo parecido no céu através da música, e que isso é desencorajado, porque não tem serventia nenhuma no inferno. A diversão, então, não tem serventia nenhuma no inferno, pois ela promove a caridade. Eu até fiz a anotação aqui. Ela promove a caridade, a coragem e a satisfação, dentre outros males, que para ele, caridade e a coragem, isso são males, né? Para o inferno, aí há essa contradição. Ele é desencorajado. Estar alegre com os outros, com amigos, com familiares, é desencorajado para o inferno. Ainda nessa carta, ele menciona algo que eu achei bem interessante, que eu quero ler aqui para vocês, exatamente como ele disse, que é sobre a petulância. Ele fala que o hábito da petulância constrói em torno de si uma pessoa mais refinada, encoraçada, que ele conhece, contra o inimigo, ou seja, contra Deus. Ela está a milhares de quilômetros da alegria, ou seja, a petulância está muito longe da alegria. Ela entorpece em vez de aguçar o intelecto e não estimula nenhuma afeição no meio daqueles que a praticam. Até busquei aqui o conceito de petulância, que é aquele que é arrogante, descarado, desrespeitoso. Já na carta 12, ele fala que como o paciente seguiu um rumo diferente daquele longe de Deus. Ele continua indo à igreja, mas está bem longe de Deus. E na carta 13, ele fala como o paciente, fugindo da sua essência, se afasta de Deus. Ele até cita aqui que um passeio na natureza, ele lê um bom livro, como isso o leva à sua própria essência e o aproxima de Deus. Eu gostei bastante disso, que é algo que eu gosto muito, tanto a natureza quanto ler um livro. Então, isso nos leva à nossa essência, consequentemente, nos aproxima de Deus. Na carta 14, é praticamente uma continuação, claro. Ele fala que Deus quer que nós sejamos capazes de alegrarmos com os nossos talentos e as nossas habilidades, não só as nossas, mas do nosso próximo também. Assim nós vamos estar aprendendo a amar ao outro como amamos a nós mesmos. Essa carta 15, nossa, falou demais comigo, porque olha só, ele fala que Deus quer que nós estejamos sempre no presente, pensando no presente ou na eternidade que é conquistada no presente. E o diabo, ele quer que a gente esteja no passado. Ele até cita o caso de uma viúva que está sempre pensando no seu passado, nos dias felizes do seu passado. Ou que estejamos no futuro, ansiosos pelo futuro. E ele cita um caso de um estudante que está sempre só buscando o futuro.
mas o que realmente devemos fazer é estar no presente. Eu preciso muito aprender com essa carta, porque ou eu estou no passado ou no futuro. Eu preciso aprender a desfrutar aquilo que Deus me deu no presente. E algo também que eu achei muito bom é que ele fala que a eternidade é conquistada no presente. Então vamos viver aí o presente. Na carta 16 ele fala que incentivar as pessoas a ficarem de igreja em igreja é coisa do diabo. E no final ainda dessa carta ele fala que a pessoa chega no fim da vida e fala: nossa, não desejei, não desfrutei aquilo que queria e nem alcancei aquilo que precisava. No 17 ele fala sobre a gula, e não do excesso de comida, mas da quantidade, não na quantidade, mas no modo de ser feito. Ele cita a mãe do paciente, que ela se aborrece bastante da forma como é servida. Na carta 18 ele diz que o nosso maior bem é ser o bem para o outro. Na 19 ele fala sobre o debate que houve. Não exatamente um debate, mas quando foi colocado a mesa lá no céu e foi colocado a questão da cruz, que o ser humano ia ser criado e viria o plano da cruz. O pai dele, que é o diabo maior, master, não concordou com Deus e queria uma explicação. E Deus não o deu explicação e foi o motivo dele ter se rebelado contra Deus. Carta 20, ele fala sobre os desejos sexuais masculinos e o horror da mulher em envelhecer. Fala ainda cada vez mais dos desejos do homem e mulheres para algo que não existe. E eles vão estar sempre insatisfeitos, assim os afastando de Deus. No 21, ele fala sobre as reclamações do seu paciente. Quanto mais ele reclamar, mais injuriado ele vai ficar. Já na 22 ele fala sobre as características de uma cristã fervorosa, que seria a que o seu paciente está interessado. Na carta 23 ele fala sobre incentivar as pessoas a pensarem no Jesus histórico, e assim eles vão ser afastados do Jesus que realmente é. Já na carta 24 aparece um novo diabo, Desordemo. Esse ele cuida da namorada do paciente, que é cuidado pelo Vermelindo. E eles estão aqui conversando entre si como tirar ela do direcionamento e afastá-la de Deus, mas o que eles não conseguem. Na carta 25 ele fala sobre o cristianismo puro e simples. Esse une os cristãos, mas que a moda seria o cristianismo e... Aí ele fala: o cristianismo e a crise, o cristianismo e a nova ordem mundial, o cristianismo e a cura pela fé, pelo vegetarianismo, o cristianismo e sempre algo a acrescentar além do cristianismo. No 26 ele fala algo bem legal, principalmente por ser mulher. Ele fala algo sobre as mulheres que ela entende por abnegação, que é essencialmente assumir a dor do outro. Que o homem ele tem que viver muito tempo no campo do inimigo, que no caso é Deus, para aprender a se colocar no lugar do outro. Não são como as mulheres. Ele fala aqui que a mulher é capaz de fazer isso todos os dias, numa simplicidade, numa naturalidade, mas o homem não. Teria que passar muito tempo aprendendo com Deus. Carta 27. Nossa, me deixou bem pensativa, bem reflexiva. Ele fala sobre a falsa espiritualidade. Ele cita aqui que agora as pessoas estão sentindo a alegria das coisas terrenas. Então as suas orações se tornam peticionais. Tudo que ele pede em relação às coisas terrenas. E isso realmente não agrada a Deus. No 28, ele fala que uma ótima campanha para o diabo são os longos anos de adversidade. Mencionei anteriormente que foi escrito aqui durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui na carta 29 ele fala sobre quais os sentimentos do paciente que eles vão explorar em relação aos alemães que estão atacando a Inglaterra. E ele fala
se vai ser o orgulho, se vai ser o medo ou se vai ser a coragem. E quais são esses que eles decidiram atacar primeiro? Foi a coragem. Eles vão tentar enfraquecer essa parte do paciente. Na carta 30, ele fala que o cansaço faz com que as mulheres falem mais e que os homens falem menos, criando aí, às vezes, ressentimentos secretos, não ditos, o que causa um desgaste nos relacionamentos. Carta 31, a última carta, ele dá o veredito do paciente, que eles perderam o paciente para o seu inimigo, ou seja, perderam o paciente para Deus. Mal danado, está brigando com o Vermelindo, que ele é um fracasso para o departamento de inteligência do inferno, que ele perdeu seu paciente. E nem precisou de laudo médico desenganando o paciente, porque assim o paciente estaria buscando a Deus em razão disso. Não precisou nada. Ele simplesmente percebeu aquilo que o diabo estava tentando fazer com ele. E ele fala que ele foi capturado por Deus. E era um caminho sem volta. Então, o diabo perdeu o seu paciente. Quando termina todas as cartas, tem uma parte que chama o brinde. É um discurso que Maldanado dá no inferno. Há uma reunião lá e ele faz um discurso. E ele fala que nesse discurso é muito interessante. Uma das coisas que ele fala é que o diabo tem inveja dos humanos porque eles dormem. No brinde são os pratos mais saborosos que eles já experimentaram, que foi no caso do Hitler, que era de uma crueldade, um egocentrismo sem tamanho. E fala do Farinata, que até então eu nem sabia quem era, eu pesquisei para falar para vocês que foi um líder político e militar em 1260, em Florença. E também o Henrique VIII. Ele fala que foi um dos principais. Henrique VIII foi um rei da Inglaterra que ele se desvinculou da Igreja Católica e criou o anglicanismo, porque ele queria divorciar da sua primeira esposa, que não dava filhos homem para ele. E ele queria se divorciar e casar de novo até ter um filho homem como herdeiro, o que não aconteceu. E também ele fala de pratos menos saborosos que esses foram os mais saborosos. Fala sobre políticos corruptos. Ele cita Hegel também, como que através das ideias deles foram formados o comunismo, o nazismo, que esses eram pratos menos saborosos, mas também saborosos. Eu fiz uma passagem rápida sobre cada uma das cartas e sobre o brinde, mas foi assim uma percepção minha. Tem muito mais, o livro é muito rico. Eu pontuei algumas coisas, mas vale muito ler. É uma leitura ótima e espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem também a leitura. Claro que eu falei sobre a minha experiência, sobre a minha perspectiva, e também não dá para falar tudo, né, o que eu aproveitei do livro, senão ficaria muito grande. E espero que vocês tenham gostado e obrigada por ficar até aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe.